Bom dia, irmãos. Eu tive uma visão em sonho. Eu gostaria de estar repartindo com vocês essa visão que eu tive no sonho, amém? Vamos começar então, né? No sonho tinha um vaso e dentro do vaso tinha uma planta da felicidade. Não sei se vocês conhecem uma arvorezinha que diz que é da felicidade, amém? O vaso sou eu ou você, né? Nós somos o vaso. O vaso, ele tinha rodinhas. Assim como somos o vaso era de barro, irmãos, né? Então, como nós somos o barro, vamos explicar bem. Como nós somos o barro e o vaso, ele estava em perfeitas condições, né? Ele estava perfeito. O vaso é eu ou você, né? Principalmente somos do barro. O vaso, ele tinha rodinhas, quer dizer que devemos estar em movimento. Mas eu orava e a planta da felicidade crescia muito. E logo ela crescia assim. E logo ela caía de novo, se enterrava dentro da terra. Se escondia. Aqui me revela que devemos ter moderação, ir devagar, não com tanta sede ao pote, que nem diz. Ir devagar, mas nunca parar. Devemos orar, sim, devemos orar bastante, porque orar nunca é demais, né? Oração nunca é demais. Mas devemos ir com cautela. Com cautela em tudo que a gente for fazer da parte do Senhor. Amém? Com moderação. Não nos empolgarmos demais nas coisas. Estarmos sempre vigilantes, com moderação. Porque eu percebi como a árvore é da felicidade no sonho. Então, ela cresceu e ao mesmo tempo ela cresceu, foi e voltou de novo. Quer dizer que perdeu a felicidade. Então, no mesmo instante que estava alegre, daqui a pouco já estava triste. Vamos pensar assim. Depois vi o vaso voando. Vi o vaso voando e a terra do vaso, ela tava, sim, o vaso começou a voar e a terra, ela saiu de dentro como se ela tivesse sido arrancada, a planta e a terra inteira, e caiu no chão. Amém, irmãos? Onde quer dizer que devemos cuidar para que na caminhada, nós como vasos devemos vigiar e devagar, sem muita empolgação, para não perdermos a felicidade, ou até mesmo a nossa fé, a nossa comunhão com Cristo. Porque temos muitos levantes, né, irmãos? Aí a gente acaba desistindo no meio do caminho, não podemos desistir. Porque a verdadeira fé é estarmos em comunhão, indo com temperança, com moderação, devagar, cumprindo o que o Senhor tem nos chamado a fazer do nosso melhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Detalhe, depois que a terra ela caiu no chão e a árvore, eu plantei na terra, né? Caiu aquele vaso assim, caiu, e eu plantei essa árvore, essa terra na terra, né? Então, aquela felicidade que tinha, vamos pensar assim, que aquela felicidade que estava dentro do vaso, vamos dizer, nós somos o vaso. E a felicidade, momentos ela subia, daqui a pouco estava triste, daqui a pouco estava alegre. Vamos pensar assim, que é mais ou menos isso. Daqui a pouco está feliz, daqui a pouco está triste. E quando ela saiu do vaso, que era nós, não quer dizer que nós ficaremos vazios, infelizes, não. Porque a terra, quando ela caiu na terra em geral, ali no sonho eu plantei.
Então, essa felicidade, ela foi plantada na terra. E a terra, para mim, ali mostrou que é toda a terra, o planeta Terra, vamos dizer assim. O que nos mostra também que não importa aonde você for colocado, você será feliz se manter sempre em oração e movimentação. Com Deus você voará, irá longe e terá sempre a felicidade, não importa onde você for, porque foi plantado na terra. Então, quando foi plantado na terra, a minha visão é que por toda a terra, onde você for, você terá felicidade. Você tirou de dentro, foi tirado de dentro de você aquela felicidade momentânea, que ela vinha e vinha e ia. Quando foi plantado na terra, então onde você for, você será feliz, será alegre, porque o Senhor é contigo. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Mas sempre vigilante, devemos andar sempre vigilante e não correndo, com temperança, porque há tempo para tudo embaixo do sol. Amém? Não temos que sair correndo, atropelando, não. É no tempo de Deus. Amém? Só que no mesmo sonho, eu sempre, que nem eu comento às vezes, né, aqui em casa e com algumas pessoas, que quando me é um sonho espiritual, que ele vem com muita clareza, eu tenho 3 sonhos seguidos no mesmo sonho. Aí eu entendo que é um sonho espiritual, amém? Ó, na visão, eu tinha uma plantação, irmãos. Tinha uma plantação, assim, parecia uma roça. Uma roça, pra quem conhece uma roça, parecia uma roça naquela plantação, só porque ela estava muito seca, aquela terra. Eu percebi que aquela terra estava seca. E aí, e não chovia, eu via que não chovia. Mas eu orava. E quando eu orava, eu via que aquela plantinha fazia assim. Dava aquela crescidinha. Mas eu sabia que não podia orar demais. Que eu tinha que orar só aquele pontinho. Aí, no outro dia, ia lá e orava de novo. Só mais aquele pouquinho ali. Mas nunca parar. Todos os dias. E a plantinha, ela ia crescendo mesmo estando na terra seca. Vamos ler o que eu comentei aqui, né? Ó, eu tinha uma plantação e essa plantação, ela estava em terra seca. E não crescia. Mas eu orava e ela crescia. Quer dizer que devemos orar para que todos venham crescer, né? Espiritualmente, né? Porque a terra ali somos nós, né? E a plantinha, semente, é o Espírito Santo que está dentro de você e ele vai crescendo espiritualmente, né, irmãos? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E também, aí eu tive, aí essa é a visão, né? Essa visão. Mas antes de concluir, eu vou contar a outra visão que eu tive no mesmo sonho. Eu vou concluir essa. Que eu profetizava sobre aquela terra. No sonho eu pegava, colocava a mão na terra, eu vi que era uma terra bem preta, mas estava seca. Mas era uma terra bem preta, era uma terra viçosa, só porque ela estava seca, não tinha água. Aí eu profetizava naquela terra, eu tocava assim, pegava com a mão e profetizava, né? Eu profetizo vida nessa plantação, eu profetizo saúde, tipo assim, né? Hoje a gente profetiza isso. Eu profetizo que ela vai ser uma planta saudável. Então, assim, eu me lembro que eu profetizava sobre aquela terra. Então, aqui nos ensina que a gente deve profetizar, porque nós, além de nosso corpo ser água, né? Como eu expliquei outro dia, ter muita água dentro dele, né? E aquela terra ali, ela estava seca, ela estava precisando ser nutrida, ela estava precisando ser nutrida. Então, o que faz nutrir? A oração. Quando a gente, olha, eu orava na planta, ali para aquela plantação, e a plantação, ela crescia. Então, quando a gente ora, nós somos carne, assim, visivelmente, né? Mas nós viemos do pó, né? O Senhor lá em Gênesis fez Adão e Eva do pó da terra. Então, nós sabemos que quando nós morrer também vamos voltar para o pó. Então, nós somos pó, nós estamos em carne porque temos um espírito dentro de nós, né? Uma alma. Mas nós somos o pó. Então, nos mostra que nós éramos a terra.
e que aquela planta que estava lá era o Espírito Santo que está dentro de você. É o seu Espírito Santo, aquele ao qual vai crescendo. A sua fé vai crescendo em Cristo Jesus, ela vai crescendo. Quanto mais a gente ora, mais o Espírito Santo, ó, tá queimando, que está dentro de nós, vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí eu vi que aquilo ali, e quando a gente profetiza sobre a nossa vida, sobre a terra, a gente tem que profetizar sobre nós. Eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, amada por Deus. Eu sou uma pessoa amada por todos. Vamos profetizar sobre as nossas vidas. Eu sou uma pessoa respeitada. Eu tenho saúde. Eu tenho vida. Eu sou uma pessoa próspera. Eu tenho prosperidade. Tudo que eu fizer, tudo que eu faço prospera. Então, esse tipo de profetizar. Você profetiza sobre a sua terra, que você é terra, né? Hoje parece carne, né? Mas quando a gente morrer vai ser terra. E então é isso, é mais ou menos isso. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Espero que vocês compreendam e profetizem sobre a sua terra, né? Você. E que a plantinha, que é o Espírito Santo que vive dentro de você, venha crescer ainda mais. Amém? Crescer, dar frutos. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Vamos para outra visão. Vi também um quarto onde eu estava confusa. Eu estava confusa, eu estava tonta em oração. O quarto ele não tinha portas, irmãos. Eu estava no meu quarto e eu orava só porque eu estava tonta. Parecia que eu estava jogada assim no chão. Parecia que eu ia cair a qualquer momento, assim, confusa na mente. Aquela coisa assim, meio embaçada. Parecia que eu não estava vendo o que estava acontecendo. E aí, ó, eu vou ler aqui para não me perder, amém? Ó, onde eu estava confusa e tonta em oração. No sonho, o marido estava dormindo. No sonho, parecia que era meu esposo que estava dormindo do lado, assim, né? Então, eu levantei, tonta, daquele jeito. E quando eu descobri, aqui, destapei e coloquei, não era o meu esposo. Não era. Eu via o meu pai. Eu via o meu pai deitado ali na minha cama. E um detalhe, os olhos deles estavam preto. O meu pai, quando vivia no mundo natural, ele tinha o olho azul. Aí olha, vou escrever o que foi que vou falar o que foi que eu escrevi aqui, que eu escrevi quando eu acordei, peguei o caderno e já escrevi tudo o que tinha naquele sonho, daquela visão. Então, eu comecei a repreender e dizer, sai daqui, porque tu não é o meu pai. Ele disse que não iria embora, somente no dia 8/11 do ano de 2500. Então, eu tentei tocá-lo e eu repreendi ele, dizendo, tu não é o meu pai. Eu disse, tu não é o meu pai, Satanás. Vai embora da minha casa, da minha vida. Eu te repreendo em nome de Jesus. E aquilo fez assim, ó, puf, sumiu. E, bom, eu tenho uma outra explicação sobre isso, né? Mas eu vou estar comentando depois. Vi também uma construção, já em ruínas. Eu entrei nela e vi que tinha uns chinelos sujos de terra virado de cabeça para baixo. Só que estava debaixo de uma parede que estava prestes a cair. Estava muito podre. Onde ficava no meio da casa. A minha filha estava passando, né? Eu disse para ela assim, não passa por ali, tá caindo, né? Que eu tinha tocado, eu toquei assim e era o tijolo, só que o tijolo tava podre, né? Eu disse, não passa por aí que está podre. Então, ela veio e passou. Quis me mostrar que ela podia passar.
Mas eu não fui. Achei muito perigoso, pois era muito visível. Detalhe, essa casa, como muito velha construção, parecia para mim muito velha construção, não tinha telhado e ainda estava em meio construir. Ela estava no meio construir, ainda nem tinha passado a ter um telhado. E os chinelos, como a parede estava prestes a cair, eu disse, pode ficar aí. Se eu mexer, vai cair tudo. E de fato, eu tocava na parede, né? E ela ia se saindo dos pedaços. Bom, eu tive um entendimento que tudo que tem seu tempo de crescimento, vou falar sobre toda a história, né? Agora, sobre todo esse texto. Eu tive um entendimento que tudo tem o seu tempo de crescimento. E sim, quando oramos, ela cresce, mas não da forma que queremos. Quanto a plantação cresce no seu tempo, mesmo que seja em terra seca, com oração sobre as sementes das plantações, o qual foi plantada, ela cresce devagar, mas cresce, detalhe, sem oração não crescia, que é o Espírito Santo, né? Como comentei antes, o Espírito Santo não cresce. A nossa vida com Deus, a nossa fé, a nossa comunhão com Cristo, se não tiver oração, ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver. Mesmo que seja numa terra seca, se você orar, continuar orando, ela vai crescer, ela vai desenvolver, que foi o que o sonho me mostrou, amém? A visão do sonho me mostrou. No sonho tinha um espírito de engano, né? Ali no negócio do quarto, na visão do quarto, no sonho tinha um espírito de engano, tentando me enganar. Primeiro, ele estava deitado do lado onde dorme meu esposo. Eu estava confusa. Tanto não via isso, onde destapei e era o rosto do meu pai. Só que era o diabo, então eu o expulsei. Eu percebi que o diabo veio a mim com um espírito de engano, se passando ser por meu pai. Aqui pode sim estar falando que ele tem nos enganado, se passando ser Deus, né? Porque o pai, a nossa referência de pai é Deus. Ele tem tentado enganar a todos, se passando ser Deus, nos enganando, né? Mas ele foi descoberto no sonho. Ele estava todo tapado, a cabeça, mas eu descobri ele, né? No sonho eu tirei ali. Então quer dizer que ele vai ser descoberto, que a máscara dele vai cair, que todos nós vamos ver o engano que ele tá promovendo, todos nós vamos ver, vai ser descoberto. Nada vai ficar, porque o Senhor nos mostra, então nada vai ficar dele que a gente não vai estar vendo para estar nos cuidando, vigiando, orando, não sendo enganado. Então, me dá um entendimento que ele será descoberto e as suas obras serão descobertas. E ele falou que só vai ir embora no dia 8/11. Eu achei estranho porque dia 8/11 seria a data do meu aniversário, né? Aí aquilo ali eu digo, meu Deus, que quer dizer com isso? Mas olha, era um engano dele. Ele queria me enganar. Dia 8/11 de 2500, né? 2500, né? Sendo que as coisas estão vindo assim, a gente não sabe, né? Mas vamos continuar. Quando a palavra de Deus nos fala que somente o Pai, ele sabe o dia e a hora que ele virá. E ele virá como um ladrão. Então, o diabo, ele não sabe. Ele não sabe. Pois eu estarei lendo na Bíblia algumas partes que fala sobre isso. O diabo, ele não sabe o que há de vir. Ele não sabe, ele não conhece os nossos pensamentos. Ele não sabe quando que ele vai ser aprisionado pelo anjo. Ele não sabe. Ele não sabe nada que provém do futuro. Mas aí ele vem como engano, tentando enganar a muitos, tentando enganar a todos. Então, ó, aqui o diabo estava tentando me enganar. Eu aqui tive um entendimento que quando
liberado datas de quando será de vir as profecias, né? Quando vem as profecias. Muitos irmãos têm profecias, né? Que vêm da parte do Senhor, crendo nós. Então, quando vem profecias que têm datas específicas, por exemplo, hoje vai acontecer tal coisa. Vai cair, por exemplo, assim, vai dar um terremoto hoje. Amanhã, vamos dizer, data tal. Amanhã é 8, né? É 8 amanhã. Vamos supor que dia 8/1 de 2025 vai cair alguma coisa lá em tal lugar. Quando se for colocado datas, eu entendi que foi colocado datas, para nós ter um entendimento de não sermos enganados, que quando ele liberar datas específicas de sonhos e visões, alguns irmãos por aí que daqui a pouco serão enganados, para que nós não venhamos a ser enganados, porque foi o que eu entendi, quando for liberado datas específicas, é um momento de engano, enganando a muitos, pois o Senhor na palavra deixa claro que todos verão a vinda de Cristo e que será como um ladrão, virá quando ninguém sabe. E também me mostrou que realmente a terra é dele. Satanás, ele quis dizer que a terra era dele e que ele ia sair somente quando ele sabia ali a data, né? Que ele em 2500, que ele só ia sair da terra em 2500. Ele mostrou que a terra realmente é dele, né? Claro, a terra que fala, que tem falado da terra já na visão anterior. A terra somos nós, né? Satanás não pode ser o nosso pai. Porque na visão ele veio como meu pai. Ele não é o meu pai. Meu pai é Deus. Mas ele está tentando mostrar aqui, tentando enganar a muitos, querendo ser pai de muitos, com falsidades, enganos, confusão na mente, porque no sonho eu estava confusa na minha mente, eu olhava assim, estava tonta, estava confusa. Então, é um espírito de engano, de confusão. Viemos estar vigilante para não cair nos enganos, nas ciladas, nas preparações dele. Porque outro dia eu ouvi um profeta falando que ele chega com pezinhos de algodão, né? Vem bem de mansinho. Então, venhamos vigiar tudo que vem bem de mansinho, para a gente não ser enganado. E como aqui na visão falou uma data específica, tudo que vier com data específica, não venhamos acreditar, porque o Senhor, ele libera a profecia, mas ele não diz o dia certo que vai acontecer. Ele libera que vai acontecer. Mas a data específica, ele pode até dizer, hoje vai acontecer tal coisa, mas ele não diz a hora. Ele não diz a hora que vai acontecer. Ele pode dizer, semana que vem vai acontecer tal coisa, mas ele não diz o dia. Então o inimigo, ele veio aqui no sonho e ele mostrou o dia. Na verdade, eu digo que antes de dormir eu pedi para que o Senhor me revelasse que estava oculto, escondido. E ali, por isso eu tive essa revelação. Ele me mostrou como será as tramas do inimigo, o engano dele. E muitos cairão. Eu espero que esse vídeo chegue a muitos para que vejam que tudo que tiver datas e horas específicas, porque o Senhor, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ok? Porque só Deus o sabe, só Deus conhece o futuro. Ele vai te dar uma visão do futuro, vai. Mas ele não vai te dar data e nem hora. Porque só quem sabe a data e a hora de tudo é Deus. Tanto a visão, ele sabe todo o futuro. Ele pode dar visões, mas ele não vai dar data e nem horas.
especificar, vai acontecer coisa 11 horas da noite, 10 horas da noite. Não, não se procede desta maneira. Quando for assim, é engano. Talvez as pessoas nem saibam, mas o Senhor me mostrou em sonho que é engano. O Senhor me revelou que é engano. Uma obra de engano. Continuemos. Aqui. Enganando a muitos, pois o Senhor na palavra deixa claro que todos verão a vinda de Cristo e que será como um ladrão, virá quando ninguém sabe. E também me mostrou que realmente a terra é dele e ele só vai sair quando o anjo do Senhor vier pegá-lo, que no caso seria essa data que ele informou que seria, o diabo, né, ali. 8/11 de 2500. Mas como sabemos que o diabo, ele é um mentiroso, enganador, ele é um trapaceiro, né? Bem na moral, ele é um trapaceiro. Só pela misericórdia de Deus nós vivemos aqui nessa terra. Ele não sabe das coisas que há de vir. Ele tenta em sonhos confundir e enganar a muitos. Quanto à construção velha e caindo aos pedaços, quis mostrar que foi construída de maneira errada, pois não havia sido colocado o telhado, que já estava podre, né? Mostrou que não havia sido colocado o telhado, a construção estava na metade, que a parede já estava podre, que aqui quer nos dizer que devemos sim trabalhar para o Senhor, construindo sobre a rocha, com o melhor material, né, que vem de Deus, na verdade, firme nas coisas certas que é do Senhor, tudo que está na palavra, firmes no que vem do Senhor. Amém, irmãos? Que não devemos construir de qualquer forma ou de qualquer maneira, mas sim uma construção forte e não fraca, que nem mostrou ali, né? Muitos dizem assim, o telhado é a proteção, né? É a nossa cobertura espiritual. Mas ali a casa ainda estava em construção, então ela ainda não estava coberta. Não tinha cobertura espiritual, porque ela ainda estava no meio, né? Não estava ainda sendo construída. Eu estou me analisando aqui, né? Amém? Glória a Deus. E que não devemos parar mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça que a qualquer momento possa desmoronar. Sejamos nós vigilantes, sempre em oração, mas nunca parando de lutar, porque o inimigo quis dizer que aqui ele manda. Mas nós, como servos de Deus, devemos continuar vigilantes. E no tempo certo de Deus, as coisas acontecerão. Não correndo, pois se correr a plantação não irá crescer, a construção ficará em ruínas, pois não será do melhor material que será construída. Amém, irmãos? E também devemos cuidar para não sermos enganados, pois como aqui é de Satanás, nem diz, né? O mundo jaz nas trevas, né? O mundo jaz do inimigo e coisa e tal. Aqui quis dizer que será com revelações em sonhos que ele enganará a muitos, com revelações sobre o futuro, que são de enganos e mentira, pois mostrou no sonho que foi uma brecha, né? Eu percebi que o meu pai é a minha brecha para muitas coisas que está acontecendo. Que o meu pai foi semelhante a esse aí, né? Vamos pensar que Deus o perdoe. Amém, irmãos? Eu percebi que é uma brecha que eu tenho aberto. Eu tenho uma brecha aberta, né? Mas isso não vem ao caso, né? Mas eu vou
ter que consertar essa brecha aí. Que foi a brecha qual ele encontrou para fazer a sua maldade e enganar a muitos, né? Tô falando dos sonhos. No sonho, ele encontra brechas. Ele entra no sonho e encontra a brecha. No caso, a minha brecha foi o meu pai no sonho, né? Mas como ele já tem me enganado outras vezes, tem tentado me enganar outras vezes, então eu não acredito, né? Nem em sonho, nem em realidade das coisas que ele mente. Mas aqui a brecha que ele encontrou foi os sonhos. Ele entra nos sonhos, então, das visões espirituais, relatando datas específicas e horários específicos, dos quais não se sabe, porque somente Deus o sabe, o horário específico e a data específica que as coisas hão de acontecer. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é grandioso, grandioso, grandioso. Glória a Deus. Aleluia. Viemos nós, então, a vigiar muito, também com o espírito de confusão na mente. Satanás também vem com o espírito de confusão na mente, com o espírito de engano. Venhamos nós estar repreendendo os espíritos de confusão na mente, né? Porque no sonho eu estava confusa. Ele vem para confundir a gente, né? Talvez na palavra. Vem uma pessoa fala a palavra, ela fala distorcida, confunde a gente, confunde a nossa mente, deixa a gente confuso. Ah, será que é assim mesmo? Será que é dessa maneira? Será que é mesmo? Então, venhamos estar sempre conferindo na palavra, na Bíblia Sagrada, ou seja, no nosso livro sagrado. Amém, irmãos? Para termos a certeza. Às vezes a gente tem um entendimento errado, às vezes deve estar passando alguma coisa errada, mas sempre voltando atrás e vendo que se foi errado, refazemos e é assim. E vamos em frente. Vamos tentar não passar nada de errado. E repreendendo sempre esses dois espíritos, o espírito de confusão na mente e o espírito de engano, que vem para enganar a gente, amém? Para que nós não sejamos enganados. Glórias a Deus, aleluias. Também me mostra na construção que algumas pessoas mais preparadas conseguem passar e algumas de nós ainda não estamos preparados. Daí tem algumas coisas que ainda pode ser que não é a hora, né? Tem às vezes que a gente pode estar fazendo alguma coisa que ainda não é a hora, ainda não é chegada a hora de estar fazendo também, porque ali no sonho minha filha passou e nada aconteceu, mas eu tocava e aquilo era destruído. Então, mostra que para algumas pessoas não é o momento, mas para outras chegou a hora. Então, tudo é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, amém? Glória a Deus. Porque o medo, ele nos paralisa, né? Fazendo com que não consigamos passar. Também tem isso. O medo, ele nos paralisa, fazendo com que nós não continuamos, não seguimos, porque o Senhor diz para não parar, para continuar. E às vezes o medo, ele paralisa a gente, para que a gente não continue e fique onde estamos, ou voltamos para trás. Não é para voltar para trás. Amém, irmãos? A palavra hoje nos diz, não é para voltar para trás, porque nós precisamos continuar. Vamos continuar. Vamos dar sequência, devagar, mas vamos, orando sempre, vigiando, sem pararmos. E não vamos deixar o medo nos paralisar. Se o medo nós deixar o medo entrar, o inimigo achou uma brecha. Amém? O inimigo achou uma brecha. O inimigo, ele quer nos paralisar, pondo em nós o espírito do medo, do engano, da confusão, para não fazermos o que aqui fomos chamados a fazer. Quando as predições ou visões ou sonhos vierem, devem ver se procede do Senhor. E quando as datas
não podemos falar, pois o Senhor diz que o que vai acontecer, o Senhor nos mostra o que vai acontecer, nos alertando do que vai acontecer. E para que nós não venhamos acreditar, não sejamos enganados. O Senhor, que nem eu já falei anteriormente, o Senhor ele nos mostra o que vai acontecer, né? Vai dar uma tempestade lá em tal lugar, vai cair isso, vai aquilo outro. Ele pode nos mostrar, mas a data específica ele não fala. Então, se tiver uma data específica de tal coisa vai acontecer tal dia ou tal hora, não procede do Senhor. Porque ele fala para nós vigiar, nós ficar alerta, nós orar, nós estarmos em comunhão com Ele, nós se preparar, porque a coisa há de vir. Mas Ele não diz hora e nem data. Amém, irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Ele avisa, mas Ele não dá a data e nem a hora. Como eu falei antes, e também esse sonho me diz que devemos profetizar sobre a plantação, né? Uma boa terra, forte, saudável, cheia de vida. Amém, glórias a Deus, aleluias. Vamos estar indo para a palavra agora, amém, irmãos? Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Mateus 36, Mateus 24, perdão. Mateus 24, do 36 ao 44. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, não é somente a respeito do dia e da hora em que virá o Jesus, né? Mas todas as coisas que estão por vir, respeito do dia e da hora, ninguém sabe, só Deus. Amém? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Por isso o Senhor nos alerta a estarmos vigilantes para que nós não venhamos ser pegos de surpresa quanto às coisas que hão de vir. Amém? O dilúvio veio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixar a outra, que fala do arrebatamento, amém, irmãos? Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então aqui fala que nós não sabemos a hora, e o inimigo ele também não sabe, irmãos. O inimigo ele também não sabe a hora e nem o dia, ele não sabe nada. Só quem sabe, que nem aqui em 36, o Pai é que sabe. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, a hora que a gente não estiver vigiando, não estiver orando, não estiver em comunhão com o Senhor, é essa hora que o Senhor vai vir. Amém? Sejamos nós ligados no Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Irmãos, aqui não fala a data, né, o qual ele será levado, como ele falou ali no sonho, o qual da visão eu tive em 2500, né? Então, aqui não fala a data. Então, nós não sabemos a data. E para quem crê na Bíblia,
Não fala, só fala que ele vai ser aprisionado por 1000 anos e depois vai ser solto. Jesus de misericórdia. Jesus tem misericórdia de nós, né? Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Meu Deus, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Jesus de misericórdia. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Glória a Deus. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então devemos cuidar muito dos nossos sonhos, nossas visões, para que nós também não venhamos ser um falso profeta. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vou deixar aqui mais 2 palavrinhas. Nosso tempo já se foi. Filipenses, Filipenses 1, 3 ao 6. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós e todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então aqui, o Senhor, tudo que Ele começa, Ele termina. Nada fica pela metade. Então, o que Ele está construindo em mim, em você, Ele vai terminar. Ele vai terminar a obra dEle. Amém? Talvez a gente está sendo uma construção aí não muito certa, não muito correta, mas o Senhor, Ele vai construir a obra qual Ele começou, do jeito dEle, da maneira dEle. Amém, irmãos? Eclesiastes 3:1 vai falar do tempo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do sol, né? Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então aqui nessa palavra, como na palavra da plantação, né, da visão da plantação, tem o tempo, né? Tem o tempo, é no tempo de Deus. Mas nós precisamos orar para que essa semente, essa plantinha que está nessa terra, que mesmo seca, ela é fértil, ela venha crescer. Por isso, nós iremos orar neste momento. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos fortalecer. Germinar. Fazer crescer. O Espírito Santo que tem dentro de você, dentro de mim, para que ele venha crescer, venha florescer, venha se encher, venha nos encher, sermos cheios do poder, da graça de Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus, feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, nós lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Pai. Nós lhe agradecemos pelo Senhor ter dado essa visão, ter dado o discernimento dela, para o Senhor estar conosco neste momento. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e já te agradeço. Eu agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui está,
cada um que está inscrito no canal. Eu peço uma bênção sobre a vida de cada um, sim, Pai. Eu declaro vida sobre a vida de cada um. Eu declaro saúde, eu declaro amor, eu declaro prosperidade, eu declaro bênçãos sem medidas do céu. E sim, eu declaro um amor ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha ferver dentro de você. Você venha queimar o seu peito. Que você venha sentir queimar. Que você queime dentro de você. O Espírito Santo venha ferver, venha crescer, venha florescer. Você venha dar frutos do Pai para todos. Você venha falar da palavra, evangelizar. Se da vontade do Senhor for, no momento do Senhor, no tempo de Deus, nós venhamos crescer, venhamos florescer. Que seja assim feita a vontade dEle na minha e na tua vida. Que Ele nos abençoe, que sejamos revigorados, fortalecidos, amados por Deus, cheios de amor, cheios de vida. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Deus te abençoe, que Deus vá à tua frente, à tua retaguarda, à tua direita e à tua esquerda. Tudo que tu fizer prospere, em nome de Jesus. Irmãos, compartilhem essa palavra, que mais pessoas sejam alcançadas, porque é uma palavra de uma visão de alerta, é uma visão de alerta para que todos venham entender que quando tiver datas e horas específicas, não é da parte de Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Se inscrevam no canal, você que não é inscrito. Abençoe compartilhando. Amém. Deus te abençoe. Deixe seu like para que o YouTube entenda que este canal está sendo proveitoso e que sim, ele não venha me parar. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Que você seja uma pessoa abençoadíssima pelo Senhor, nosso Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Até um outro momento, se da vontade do Senhor for. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Jesus, Ele te ama.